Pessoal, se liguem aí. Apareceu aí para vocês? Sim, Beleza, vamos começar. Teve história demais já de cabelo aqui, né? Mas faz parte. O 9, a gente tem duas partes para ele. Tá? A gente vai falar de pirâmide e dentro de pirâmide a gente vai falar de tronco de pirâmide. Mas nessa aula de hoje eu não vou me estender para tronco de pirâmide. Então hoje a gente vai falar de pirâmide, na semana que vem a gente fala de tronco de pirâmide, tá? Para a gente trabalhar mais direitinho essas duas parcelas aí. Então, o que é que nós temos aqui? Então, eu trouxe a definição de pirâmide. As pirâmides, né? O que seria uma pirâmide, professor? A pirâmide, na verdade, ela surge de uma base que ela vai ser montada em um plano, tá? Essa base ela pode ser um quadrilátero, ela pode ser um triângulo, tá? Ela pode ser um pentágono, ela pode ser um hexágono, ela pode ser qualquer figura plana, tá? Qualquer polígono. E eu vou ter um ponto ó, fora desse plano, beleza? Então vamos supor que minha mão aqui seja um plano que vai ter uma base. E aqui onde está a minha outra mão, vai ter um ponto fora desse determinado ponto, desse plano, tá? Então se eu ligar esse vértice, tá? Esse ponto mais alto, a todos os vértices da base dessa determinada base, né? Eu vou formar uma pirâmide. Então a pirâmide nada mais é do que isso, tá? É um polígono montado em uma base e um ponto fora dessa base, quando você liga os vértices a esse ponto, você consegue formar uma pirâmide, tá? Então, é conhecida também, é chamada de poliedros. Aqui eu trouxe dois exemplos ó, de pirâmides, uma pirâmide matemática, né, assim, construída, e aqui eu tenho ó, uma pirâmide real, né, uma foto de três pirâmides reais, tá? Qual é o detalhe aqui da pirâmide? A pirâmide, toda e qualquer face, se vocês observarem, ela vai ser sempre um triângulo. Tá? Se vocês observarem, nós vamos ter que nessas faces laterais, elas serão sempre a mesma face e será sempre a face de um triângulo. Então, o que que nós vamos observar aqui? Ó? A pirâmide em si, ela tem alguns elementos, assim como os prismas. Eu vou falar para vocês agora, tá? O que seriam esses elementos. Então, observem, ó, aqui na base, ó, essa base, ela vai ser formada, deixa eu destacar aqui, peraí, eu vou destacar essa base com os vértices aqui, ó. Eu coloquei. Ó, então observem aqui, ó. Então, essa pirâmide, ela vai ter uma base quadrada, tá? Formada aqui por A, B, C e D. Então, eu tenho uma base formada em um determinado plano e eu vou ter esse vértice, ó, fora desse plano, tá? Então, quando eu ligo esses vértices da base ó, ao o ponto mais alto, a gente vai formar essa pirâmide. E tem algumas, alguns elementos que a gente precisa conhecer. Quais deles? Então, eu destaquei, tá? Cada um com uma cor diferente para ver se fica mais fácil a gente entender. Por exemplo, ó, professor, a altura da pirâmide. A altura da pirâmide, ó, ela vai aqui da base, né, desse ponto O, do centro dessa base, e daí eu liguei ela ao ponto externo a essa base. Então, essa distância aqui de O até V, vermelha, é a altura da pirâmide. Tá? Lembrando que essa altura ela vai formar com a base 90 graus, tá? Sempre. Professor, esse lado verde aqui, ó, esse segmento verde, a distância de V até M, isso aqui é chamado de apótema da pirâmide, ou apótema lateral, tá? Alguns autores chamam apótema lateral, outros chamam de apótema da pirâmide. E aqui na parte de baixo, ó, observe que eu vou ter um pedaço, um segmento, né, aqui, ó, de O até M, azulzinho, ó. Então, essa parte aqui de baixo, ela é chamada de apótema da base. Professor, o que seria essa apótema da pirâmide e o que seria essa apótema da base? Para que serve? É bem simples para a gente entender aqui, ó. Esse apótema da pirâmide, esse verdinho, ó, ele vai ligar o vértice, que é o ponto mais alto, né? Eu poderia chamar aí qualquer outro ponto aí, mas eu chamei aqui de V, tá representando aqui o ponto mais alto, a um ponto médio entre o segmento ó, da base. Então, esse ponto médio eu destaquei aqui de V, de M, certo? Aqui embaixo, ó, esse pontozinho M. Beleza, professor. Então, quer dizer o seguinte, ó. Então, quando você liga esse ponto do vértice a esse ponto médio, que eu vou destacar aqui agora, ó, esse ponto M,
A distância de M até C, ó, ela vai ser a mesma do que a distância de M até B. Isso, ó. Então, observe que esse ponto M ele vai ser o ponto médio entre o segmento BC. Professor, então quer dizer que em todas as faces eu vou ter essa distância, esse apótema lateral? Vai. Tá? Eu destaquei só um deles para que a gente entenda o que é que vai ser feito, tá? E para que a gente vai usar ele. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Quando a gente for trabalhar de área, for trabalhar com a área, esse apótema lateral ele vai ser fundamental para a gente calcular a área dessa face. Por quê, professor? Então, lembra, essa face que eu vou destacar aqui, ó, tá? Essa face formada por V, B e C, ó, ela vai ser um triângulo, beleza? Então, essa parte que eu estou destacando aqui, ó, ela é o triângulo. Então, o que eu consigo perceber? Eu consigo perceber o seguinte, ó, se vocês observarem, ó, essa pirâmide, ela vai ter 4 faces laterais idênticas. Então, quando a gente for calcular a área, a gente vai calcular a área lateral, a área da base. E aí, para se calcular a área lateral, eu preciso calcular a área de uma face lateral e multiplicar pela quantidade de lados que eu tenho, certo? Então, nessa ideia, observem, essa distância de V até M, ela vai ser a altura desse triângulo formado aqui na face lateral, certo? Então, ela vai servir mais para isso. Beleza. Mas, professor, e esse apótema da base aqui? O apótema da base, tá? Ele liga o ponto central dessa pirâmide na base, ó, ao ponto que vai dividir o segmento BC ao meio, quer dizer, aquele ponto médio do segmento. Então, esse pedacinho de O até M é chamado de apótema da base. E aí, o que, que eu vou observar aqui com vocês? Ó? Se vocês observarem esses 3 pontos, ó, o ponto V, o ponto O aqui embaixo, ó, e o ponto M, nós vamos formar um triângulo retângulo entre esses 3 pontos, beleza? Então, nesse triângulo retângulo, tanto eu posso encontrar a altura dessa pirâmide, como o apótema da base, como o apótema lateral, tá? Então, a gente vai usar muito essa situação para descobrir ou o apótema lateral ou o apótema da base, beleza? Então, o que é que eu vou chamar a atenção aqui nessa pirâmide de base quadrada? Esse apótema da base, ele vai ser a metade do segmento da base. Então, professor, quer dizer que, por exemplo, se a distância de A até B fosse 10, tá? Vamos supor que fosse 10 metros, aqui a aresta da base. Esse apótema da base seria a metade desse segmento, isso, seria a metade. Então, observe, ó, que ele está partindo do centro da circunferência até o ponto médio do outro lado, ó, do segmento, tá? Do segmento BC. Então, ele vai ser a metade dessa aresta, tá? Isso aí a gente vai trabalhar nas questões, mas já para vocês ficarem cientes. Isso acontece no quadrado, tá? Quando a base for um quadrado. Quando for um pentágono, um hexágono, aí são outras coisas que eu vou mostrar para vocês, mas a ideia é sempre essa. O apótema da base, ele liga o centro da base ao ponto médio de qualquer vértice, tá? De qualquer aresta, ao ponto médio de qualquer aresta da sua lateral, ao ponto médio de qualquer aresta, não necessariamente só ligando aí a distância de BC, tá? Esse M aí, não, ele pode ligar a qualquer ponto. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, poderia partir do centro e vir para o ponto médio do segmento, ó, AB. Então, observe que esse valor aqui de O até esse ponto F, que eu vou chamar aqui, ó, ponto F, seria também o apótema da base. Beleza. Professor, o que, que eu preciso saber mais? Então, eu destaquei alguns itens. Professor, Oi. aí no caso, essa apótema da base e a apótema lateral, tipo, vão sempre colocar, tipo, um ponto médio na aresta, sempre. Isso, sempre. Sempre ele vai ligar, ó, o ponto médio da base, tá? Então, observe que o segmento AF, ou AB, desculpe, eu vou ter um ponto médio entre AB, que eu chamei aqui de F. Então, se eu ligar o centro da pirâmide, tá, a esse ponto médio, eu vou ter o apótema da base, ó, tá? Que é essa distância de O até F. Então, sempre que falar em apótema, ele vai ser ligado com o centro até o apótema da base, tá? Até o ponto médio da base. E o vértice, que seria o ponto mais alto dessa pirâmide, ele vai formar o apótema lateral ligando justamente esse segmento, tá? Do vértice até a base. Beleza até aí? Então, ó, eu destaquei alguns elementos principais aqui dessa pirâmide.
Por exemplo, a altura da pirâmide, então, como eu já tinha falado para vocês, essa parte vermelha, né, a distância de O até V. A aresta da base, professor, são as distâncias da base, que formam a base, então a distância de A até B, que vai ser a mesma de B até C, que vai ser a mesma de C até D e de D até A. Então eu destaquei só uma delas, tá? A aresta da base, mas nós temos 4, né, nessa situação. O apótema lateral ou apótema da pirâmide, tá? Alguns autores, ó, chamam isso aqui de apótema da pirâmide. Então eu vou colocar aqui do lado, ó. Alguém quiser anotar aí, porque vocês vão ver muito nas questões falando assim, o apótema da pirâmide, tá? Dependendo do livro, eles mudam essa nomenclatura, mas é a mesma coisa, apótema lateral é apótema da pirâmide. E por último, o apótema da base, né? O apótema da base, ele vai ser formado na base, tá? Então, é aquele pedacinho que vai ligar o centro ao ponto médio do segmento que você pode ligar em qualquer base, tá? Não necessariamente um segmento BC, como eu destaquei. Tá, então esses são os principais elementos que nós temos aqui. Okay? Professor, Oi. aí no caso não tem nenhum outro nome, né, para se referir à Não, apótema da base? não. Certo, O apótema da base, ele só vai ser chamado de apótema da base, tá? certo. Até hoje eu nunca vi nenhuma nomenclatura diferente para o apótema da base, mas se eu encontrar em algum dia, eu falo para vocês, tá? Que pode ser chamado de outra coisa. Ó, ainda falando da estrutura da pirâmide, o que é que nós podemos acrescentar aqui? Alguns tópicos, tá, algumas relações que você muitas vezes resolve questões com isso. Como assim? Ó? As pirâmides em si, elas são denominadas pelo número de lados da base. Então, por exemplo, eu tenho nesse caso uma pirâmide de 4 lados, tá? Por que 4 lados? Porque minha base foi formada por um quadrilátero. Tá, então quer dizer que se eu tivesse uma base pentagonal, eu teria 5 faces. Isso, seria uma pirâmide pentagonal, tá? E assim sucessivamente. Aí, olha o que acontece aqui, ó. Lembra que há alguns tempos atrás, nós falamos de vértices, de arestas, arestas e faces, ok? Eu tenho algumas relações que eu posso tomar como base para descobrir nas pirâmides. Por exemplo, nessa situação eu tenho uma pirâmide de 4 lados, beleza? Então meu N é 4, tem 4 lados. Ok, ó. Para descobrir o número de faces, eu posso utilizar essa relação aqui, ó, que está surgindo aqui em cima. Ó. Deixa eu só destacar aqui para vocês, ó. Essa aqui, ó, N mais 1. Então, todas as vezes que vocês quiserem saber, ó, o número de faces de uma determinada pirâmide, eu não necessariamente preciso construir a pirâmide. Se você souber o número de lados, então o número de faces vai ser aquele número de lados somado mais uma unidade. Então, o número de faces, ó, de qualquer pirâmide vai ser sempre n mais 1. Então, nessa situação, como eu tenho 4 lados, então eu vou ter 5 faces. E daí a gente tem como provar isso aí. Como? A base, ela vai ser uma face, tá? Uma face quadrangular. E eu vou ter 4 outras faces laterais, tá? Então, se vocês observarem, na lateral eu vou ter 4 faces idênticas. Então, 4 laterais com mais uma da base, eu tenho ao todo 5 faces, ok? Professor, e o número de vértices? O número de vértices eu também posso conseguir ele, ó, usando essa outra relação, ó, n mais 1 também, ó. Tá, professor, então quer dizer que o número de vértices de uma pirâmide, se eu tenho um número de lados, é só somar mais um, isso. Daí você sabe quantos vértices eu vou ter ao todo. Ó. Então aqui a gente pode ver isso também, ó. Eu tenho o V, representando um vértice, eu tenho na base, ó, mais 4 outros vértices, tá? Então ao todo nós vamos ter 5 vértices nessa pirâmide. E eu também posso conseguir o número de arestas, tá? Então, por exemplo, como nessa situação aqui, eu tenho 4 lados, então o meu número de arestas, ela passa a ser 8, tá? Ela vai ser o dobro do número de lados. Professor, o que seria a aresta? Eu não lembro mais não, lembram? A aresta nada mais é do que a distância de um vértice a outro. Você tem uma aresta. Então, por exemplo, aqui na base, ó, eu tenho uma aresta, que é essa que eu estou destacando agora, de B para C. Eu tenho outra aqui, ó, de C para D, tá? Então eu tenho 2 arestas. Então na base eu vou ter 4 arestas, beleza? Que são, na verdade, são as larguras, né? Aqui eu tenho as larguras, a largura dessa base. Então
cada segmento desse representa uma aresta. E eu tenho essas outras 4, ó, que desce do vértice maior, né, da parte do ponto maior, do vértice maior, não, do ponto maior, a base. Ó. Então, se eu ligar essa parte mais alta da pirâmide, ó, a parte de baixo, ó, eu vou ligando os vértices. Então, ao todo, nós vamos ter 8 vértices, quer dizer, 8 segmentos que compõem as arestas, beleza? Então, essas relações que eu destaquei aqui para vocês, ó, elas resolvem muitas questões de pirâmide, tá? Então, não necessariamente eu precisaria montar a pirâmide para saber quantos vértices, quantas arestas e quantas faces eu tenho, tá? Só pelo número de lados a gente consegue encontrar isso aí. Beleza até aqui, meninas e meninos? Oi? No caso, se a questão, tipo, não desse o valor da aresta B e BC, aí eu poderia calcular a apótema da base, né? Aí eu fazia Isso. lado por lado e multiplicava por 4, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ó, nas pirâmides em si, o que pode vir pedindo numa pirâmide? Tá? Ela pode vir pedindo área e volume. Tá? Isso é, na maioria das questões, é o que a gente trabalha mais, área e volume, somente. Mas muitas vezes, para você encontrar a área, você vai precisar encontrar o apótema, ou da base ou lateral. Por quê, professor? Porque ele pode pedir a área da base, né? Ou pode pedir a área lateral, ou pode pedir a área total, que vai ser a área lateral mais a área da base. Então, nós temos duas situações para serem trabalhadas agora. A parte de área, tanto a área lateral quanto a área da base, e a área total da pirâmide e a parte de volume. Então, são duas coisas que a gente vai ver daqui para frente. E essas duas situações, elas puxam muito de apótema. Vocês vão ver aqui, eu coloquei algumas questões que a gente vai trabalhar bem essa parte de apótema lateral, tá? Eu vou mastigar bem aqui com vocês, que é para vocês pegarem legal essa ideia. Então, se liguem aqui, ó. Professor, a classificação, como eu falei para vocês, as pirâmides, elas têm duas classificações. Ou ela vai ser uma pirâmide reta, que é o caso dessa pirâmide que eu estou mostrando aqui azulzinha para vocês, que a altura dela vai formar 90 graus, então isso aí seria uma pirâmide reta. Ou eu posso ter a pirâmide oblíqua, que é aquela pirâmide um pouco inclinada, beleza? Mas a altura dela, lembre, ela sempre vai formar com a base 90 graus, beleza? Então são dois tipos de pirâmides. A mais comum, que a gente usa mais nas questões, é a pirâmide reta. Vocês vão ver aí. Então, vamos lá. Então, os tipos de pirâmide, como eu falei, as pirâmides, elas são determinadas pelo polígono da base, tá? Pela base em si. Então, ó, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal. Então, ela depende da base, beleza? Para que a gente classifique se a pirâmide ela é pentagonal, uma pirâmide hexagonal, ou quadrangular, por aí vai. Pronto. Ó, aqui eu destaquei algumas características dos apótemas, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, ó, esse apótema da pirâmide, ou apótema lateral, ó, que é essa distância do vértice até o ponto médio, ó, ele vai dividir o segmento, a aresta lateral, ó, aresta da base, aresta lateral não, aresta da base, ele vai dividir em duas partes iguais. Então, aqui vamos supor que a distância desse ponto A, não, chamar de A não, que A tem ali, de B, ó, até C, ó, seja formado por L, certo? A distância de BC seria denominada por L. Então, ó, observe que de onde está surgindo o apótema da pirâmide, ó, ele vai tocar, ó, no ponto médio desse segmento. Quer dizer, ele vai dividir o segmento em duas partes iguais. Por isso que nós ficamos com L sobre 2 e L sobre 2. Beleza? Então, aqui eu tenho uma característica do apótema da pirâmide. As outras características são essas que eu vou falar aqui para vocês, ó. Professor, eu preciso decorar isso? Não, tá? Eu jamais queria que vocês decorassem isso. Eu prefiro fazer na prática, mostrando de onde é que vai surgir cada uma situação dessa, do que mostrar cada item desse para vocês decorarem. Beleza? Como é que a gente vai ver isso na prática? Eu vou mostrar nas questões, tá? Eu explico isso aqui direito para vocês nas questões, que aí fica mais claro. Mas o que dá para entender já? Bem rapidinho. Ó. Esse triângulo formado aqui interno, deixa eu destacar aqui de outra cor, que aí fica mais claro vocês enxergarem. Esse triângulo que está sendo formado aqui interno, que eu estou pintando de roxo. Beleza? O que eu tenho destacado nele aqui, professor? Eu tenho a altura, que é esse valor de Hzão,
certo? Ó, que é essa primeira equação aqui, ó. Então, eu tenho o apótema lateral, ou apótema da pirâmide, que é o valorzão de Azão, e o apótema da base, ó, que eu chamei aqui de Azinho. Então, aqui eu posso aplicar Pitágoras, pode, tá? Então, você pode aplicar, ó, essa primeira equação aqui, ó, beleza? Dessa equação de Pitágoras, a gente vai encontrar tanto a altura, quanto o apótema lateral ou o apótema da base. Então, a gente poderia encontrar qualquer uma desses três itens, certo? Isso a gente vai ver na prática. Professor, fora esse triângulo, a gente consegue formar outros? Conseguem. Vou mostrar aqui para vocês antes da gente começar as questões. Ó. Por exemplo, esse aqui lateral, ó, que eu vou destacar aqui de verde, ó, isso que eu estou destacando aqui de verde, esse triângulo verdinho aqui. Ó. O que eu consigo perceber? Ó? Que o apótema da pirâmide, ó, que é essa distância verde, ó, com o apótema lateral não, com a aresta lateral, e com uma parte, ó, aqui de baixo, ó, que eu vou chamar isso aqui de verde também, ó, essa parte da aresta, que é a metade da aresta, a gente vai formar aqui um triângulo retângulo também, ó, que eu posso montar essa segunda equação aqui, ó, tá? Também usando Pitágoras, ó, beleza? Então aqui eu poderia encontrar a aresta lateral, eu poderia encontrar o apótema da pirâmide, ou eu poderia encontrar uma parte da aresta da base, tá? No caso, a metade da aresta da base. E a terceira e última expressão que eu posso montar usando a pirâmide, ó, é usando quem, ó? É usando essa terceira relação aqui, ó, destacada de vermelho, que é justamente esse outro triângulo. Ó, se vocês observarem, ó, aqui eu vou ter um terceiro triângulo, também triângulo reto, ó, vou ter um ângulo de 90 graus aqui no centro, onde vai envolver quem? A altura da pirâmide, a aresta lateral, que é esse Lzão, e aqui essa parte que eu chamei de R, tá? Rzão. Esse Rzão, se vocês observarem, ó, ele é a metade do diâmetro dessa base, tá? Da diagonal, do diâmetro não, da diagonal. Se vocês observarem aqui, ó, se eu ligar esse ponto Bzão, ó, ao outro ponto do outro lado, no vértice oposto, ó, eu teria a diagonal dessa base, beleza? Então, lembrem, a diagonal, se eu dividir ao meio, eu vou ter esse Rzão. Então, ó, se eu aplicar Pitágoras, eu chego a essa terceira notação. Pronto. Mas, professor, não precisa decorar isso? Não precisa. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai ver isso na prática. Então, vamos lá para a prática. Mas antes de falar na prática, eu vou falar da parte de área, no geral, aí a gente vai para as questões. Ó. Se liguem aqui, ó. Toda e qualquer pirâmide, ela pode ser planificada. Então, lembre, ó. Professor, o que você fez aqui? Eu abri uma pirâmide. Tá? Eu planifiquei uma pirâmide. Então, nós temos ó, a área lateral, que é essa parte azul. Né? Então, aqui eu vou ter a L, chamando aqui área lateral. E eu vou ter a área da base, ó, que é essa parte amarela. Então, observe. Ó, toda e qualquer situação que pedir área total, nós vamos calcular usando quem? A área lateral mais a área da base. Então, a pirâmide em si, no geral, a área da superfície ela é dada pela área total. O que eu vou chamar a atenção de vocês? Essa área da base, ela pode mudar. Por exemplo, nessa situação aqui, professor, eu tenho um hexágono aqui na base. Isso, você tem um polígono de 6 lados. Beleza? Como é que se calcula a área de um polígono de 6 lados? Então, lembre, em um polígono regular, a área da base ó, de um hexágono vai ser formado aqui na base, ó, 6 triângulos equiláteros. Ó. Então, se eu ligar todos os vértices ó, dessa base ao ponto central, você vai ter 6 triângulos equiláteros. Então, isso quer dizer, professor, que a área da base ó, de um hexágono, de uma base de um polígono hexágono, ela vai ser dada assim. Ó. Então, o que eu devo fazer? Ó? Eu vou ter 6 triângulos equiláteros, então eu vou ter aqui ó, 6, e eu multiplico pela relação ó, da área de um triângulo equilátero, beleza? Lembre, ó, a área de um triângulo equilátero, ela vai ser dada por isso aqui, ó, L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, aqui eu teria a área lateral, a área da base, beleza? Lembrando ó, que essa parte que está entre parênteses, ó, é a área de um triângulozinho desse aqui, equilátero, ó, que eu vou destacar aqui agora para vocês. Ó. É a área de um triângulo desse, ó, beleza?
Como eu tenho 6 triângulos iguais, eu multiplico por 6. Por isso que surge esse 6 aqui na frente. Professor, todas as bases, elas serão calculadas nesse formato? Depende da base. Por exemplo, na pirâmide anterior, que nós vimos aqui, ó, anteriormente, ó, aqui eu teria uma base quadrangular. Então, a área da base, lado vezes lado, né? Então, seria L ao quadrado. Então, assim, a forma de se calcular a área total de uma pirâmide é sempre a mesma. Área lateral somada mais área da base. O que vai mudar, professor, é a área da base. Tá? Por quê? Porque a área da base, ela vai ter formatos diferentes. Então, eu posso ter um pentágono na base, eu posso ter um hexágono, que é esse caso agora. Tá? Eu posso ter um pentágono de 4 lados, pentágono não, um polígono de 4 lados, e assim sucessivamente. Então, ela vai ser bem flexível, essa parte da área. E a área lateral? Professor, Oi? se, tipo, não for um polígono de 4 lados, for mais, aí dá para fazer, né, esses triângulos? Dá. Você tem que lembrar o Certo. seguinte, ó, todas as vezes que nós tivermos polígonos regulares, tá? Ele sempre vai se formar essa parte de triângulos equiláteros, tá? O hexágono, o pentágono, o octógono, ele vai se formar triângulos de mesmo lado, tá? De mesmas arestas. Então, eles serão sempre equiláteros. Aí é só você calcular a área de um e multiplicar pela quantidade de termos que nós vamos ter. Eu vou mostrar nas questões, a gente vai fazer bastante questões aí, vocês vão relembrando isso aí. Ó, a área lateral ela é bem parecida com a área da base, sendo que qual é o detalhe? Ó? Nessa situação aqui, ó, a área lateral, como minha base ela tem 6 lados, eu vou ter 6 faces ó, com a mesma área. Então, professor, quer dizer que essa área lateral, ó, eu posso calcular ela fazendo isso aqui, ó, 6 vezes a área de uma face, isso, ó. Você pode calcular a área de uma face, que eu vou chamar aqui ó, de AF, tá? A área de uma face, e multiplicar por 6, já que eu vou ter 6 lados. Ah, então quer dizer que se aqui fosse uma pirâmide de 4 lados, né, de base quadrangular, eu teria 4 lados eu teria 4 faces, isso. Então você poderia calcular da mesma forma. Então, no lugar de 6, na área lateral, seria quem? 4 vezes a área da face. Mas lembrem, toda e qualquer pirâmide, a face ela vai ser sempre um triângulo, tá? Essa face ela será sempre um triângulo. Então, o que, que eu posso fazer, professor? Como é que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Então, para se calcular a área ó, dessa face, ó, eu precisaria conhecer essa base, beleza? E eu precisaria conhecer essa altura desse triângulo aqui. Aí, olha onde é que vai entrar o apótema lateral. Ó. Então, quando eu vou calcular ó, a altura dessa face que eu estou apagando aqui agora, nós vamos calcular justamente ó, o apótema da pirâmide. Ou apótema lateral, tá? Então, professor, esse segmento verde ó, que eu estou tentando descrever aqui em forma de linha reta, isso aqui seria o apótema lateral, ou o apótema da pirâmide, tá? Essa linha reta aqui, a gente vai subentender que isso aqui tá reto, viu? Vamos fazer um esforço mental aí. Então, isso aí seria a altura desse triângulo, dessa face lateral. Então, calcularia a área de uma face dessa e multiplicaria por 6. Daí eu teria a área lateral. E a área total é a soma dessas duas áreas, a área da face e a área da base. Isso nós vamos ver na prática, tá? Nas questões em si. E aí, para a gente fechar a parte teórica e partir para a prática, né? Porque teoria tem muito detalhe, mas a gente aprende mais na prática mesmo, tá? Nos exercícios. Então, se liguem aqui, ó. O volume, professor. O volume da pirâmide, ele sempre é dado por isso aqui, ó. Quando falar em volume de pirâmide, nós vamos trabalhar sempre com essa ideia aqui, ó. O volume da pirâmide. A área da base vezes a altura dividido por 3. Sempre. A área da base vezes a altura dividido por 3. Beleza? Então, ó, falou de pirâmide. A pirâmide eu vou trabalhar sempre nessa ideia. Eu vou precisar calcular a área da base e saber a altura dessa pirâmide. Calculou a área da base vezes a altura, divide tudo por 3. Professor, e a seção transversal? Certo. Isso aqui a gente vai falar em outro capítulo, mas já para dar uma pincelada aqui, para quando a gente for falar, vocês já terem a mente mais aberta um pouco. Ó. O que eu vou ter aqui nessa pirâmide?
Observe que esse plano, que ele está passando paralelo à base, ó, esse plano aqui que eu vou chamar de beta, certo? Ó, ele fez tipo um corte na pirâmide. Ele passou uma seção nessa pirâmide. Então eu fiz um corte nessa pirâmide. E aí observe que nessa pirâmide que eu tinha inicialmente, a pirâmide maior, vai surgir uma pirâmide menor no momento que eu faço esse corte, tá certo? Ó, se eu retirar essa pirâmide menor, essa parte que vai sobrar, ó, isso aqui é o tronco da pirâmide, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai focar nessa ideia aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a forma de calcular a área, a forma de calcular volume, então ela vai mudar um pouquinho, porque eu vou ter duas bases agora, uma base menor e uma base maior, então nós vamos ter alguns detalhes a mais, que eu quero mostrar para vocês, e aí eu não queria mostrar tudo hoje, tá, porque vai ficar muita informação. Então, nessa parte do tronco da pirâmide e na pirâmide, a gente pode usar razões de semelhança, que essas razões a gente já usou em outras questões, tá, envolvendo área, envolvendo volume, com relação à altura, tá? Medidas lineares. Mas isso aí a gente vai ver com mais calma também na próxima aula. Então, o foco hoje seria o quê? Pirâmide, tá? O tronco de pirâmide a gente vê semana que vem. Então, vamos lá. Ó, essa primeira questão, deixa eu só apagar isso aqui, é para a gente começar a fixar. Deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui. É para a gente fixar essa parte de área, tá? Então, vamos lá. Então, o que que eu tenho aqui? Então, se liguem aqui, ó. Ele fala mais ou menos assim, ó. Quando a área da base de uma pirâmide quadrangular regular de 12 metros de altura mede 100 metros quadrados, a área total em metros quadrados equivale a quanto? Pessoal, vamos lá. O que que eu tenho na questão? Tá? Ele trouxe duas coisas, dois itens dentro da questão. Ó. Trouxe a altura dessa pirâmide. Tá? Eu sei que é uma pirâmide, ó, de base quadrangular. Então eu vou ter 4 lados aí na base, nesse polígono da base. E a área dessa pirâmide, ó, ela foi dada aqui, ó, 100 metros quadrados. Beleza? Quando a área da base, tá? A área da base de uma pirâmide quadrangular regular de 12 metros de altura é 100 metros quadrados, a área total em metros quadrados equivale a... Beleza, então se liguem aqui, ó. Professor, a área total. Então a área total, ó, é o que ele está pedindo. Ó. O que que eu vou observar aqui com vocês, ó? A área total, ela vai ser dada pela área lateral mais a área da base. E essa área da base eu já tenho, ó, essa parte aqui, ó. Então a área da base, nós não vamos precisar encontrar, ó. Eu tenho aqui os 100 metros quadrados. O que eu vou precisar encontrar é a área lateral, beleza? E eu tenho 12 metros de altura, ó. Então nós sabemos já a altura dessa pirâmide. Tá. Um dos grandes impasses de alguns alunos, não vou generalizar porque alguns não têm tanta dificuldade, mas muitos alunos têm, é a construção das figuras, tá? Então observe que ele não trouxe a figura em si. Então todas as vezes que não vier o desenho, não vier o modelo, tenta fazer esse modelo e vai tentando colocar esses números que você tem dentro desse modelo, porque aí vai clareando na sua mente o que é que você tem e o que é que eu preciso fazer. Beleza? Então, ó, nessa questão ele não trouxe o modelo. O modelo ele ficaria mais ou menos nesse esquema. Então eu tentei colocar para vocês, ó, a pirâmide com base quadrangular, todas as medidas que eu posso usar, como, professor? Eu tenho a altura, que foi dada na questão, 12 metros, então nós conhecemos essa altura, tá, ó, e eu tenho a área da base, tá? A área da base foi dada também, então 100 metros quadrados. Então, é as únicas coisas que eu tenho. Pessoal, se liguem. Nessa área da base, ó, eu já consigo imaginar algumas coisas. Por exemplo, ó, professor, se essa base é uma base quadrangular, isso quer dizer que, ó, esse lado que eu vou chamar aqui de A, tá? Essa aresta desse ponto Azão até Bzão, ó, eu chamei aí de Azinho. Então isso quer dizer, professor, que essa mesma aresta vai ser a mesma de B até C. Isso, ó, eu vou ter aqui também Azinho, tá? E aí o que é que eu vou lembrar para vocês, ó? A área dessa base, ela vai ser dada por qual relação? Lado vezes lado, ok?
ok? Então, nós chegamos a concluir e dizer o seguinte, ó, a área da base, professor, ela vai ser dada por isso aqui, ó, o lado ao quadrado. Então, como eu tenho o valor aqui da base, da área da base, ó, isso aqui vale 100, ó. Então, isso quer dizer que, se eu passo esse 2 do A de forma de raiz, nós chegamos a concluir, ó, que esse valor de Azinho, ele passa a ser quanto? Passa a ser 10 metros, tá? Isso aqui vale metros, ó. Então, eu já consigo descobrir o seguinte, ó, a área da base, a aresta da base, né? Ela passa a ser quanto? 10 metros, beleza? Pessoal, aqui, tá claro o que foi feito até agora? Tá sim, professor. Pronto, vamos lá. Ó, se liguem aí num outro detalhe que eu mostrei para vocês. Ó. Esse apótema da base, eu vou chamar ele aqui de M, certo? Ó, Mzinho aqui, ó. O apótema da base. E essa distância do vértice até o ponto médio aqui de baixo, eu vou chamar ele de G, beleza? Então, o apótema lateral eu vou chamar de G. Observe, para a gente calcular a área lateral, eu preciso conhecer esse valor de G. Por quê, professor? Porque eu preciso calcular a área dessa face, tá? Essa face formada aqui por Bzão, Czão e Vzão, tá? Então eu preciso calcular essa área. Calculou uma área de uma face, eu multiplico por 4, porque eu vou ter 4 faces laterais com a mesma área. Então vamos lá. Como eu já tenho a aresta da base, ó, eu consigo calcular ou encontrar ó, esse apótema da base. Então lembre, ó, o apótema da base, se a gente olhar de cima, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Então eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Se liguem aqui, ó. Aqui eu tenho a minha base, certo? O polígono da base, ó. A, Bzão e Czão, tá? Vamos chamar aqui Dzão do outro lado. Vou sondar esse D, tá aqui do outro lado. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, que é Dzão, tá? Ó. Esse apótema da base, ó, ele surge justamente de quem? Ó? Quando você liga o centro, que eu vou chamar aqui de zero, ó, ou de O, ao ponto médio de qualquer ao ponto médio de qualquer aresta da base. Então, ó, vamos supor que aqui tenha o meu Mzão entre B e C, certo? Então, essa distância de O até M, isso aqui é minha aresta, é meu apótema da base, certo? Ó. O que eu vou lembrar aqui para vocês? Como nós temos aqui um quadrado, né, essa base, isso quer dizer que a aresta, professor, dessa base é 10 metros. Então, quer dizer que o apótema da base vai ser a metade da aresta, isso. Ó. Então, esse apótema, ele passa a ser quanto? Ó? Passa a ser 5 metros. Ele é a metade do segmento completo, tá? Aqui, no caso, é segmento completo de um ponto, de uma aresta a outra, é justamente o segmento da aresta, de Azão a Bzão, por exemplo, é a mesma distância. Ok? Daí, o que fica claro? Fica claro o seguinte, ó. Professor, se eu já tenho agora ó, a altura e eu tenho o apótema da base, tá? Eu vou colocar aqui o apótema da base, ó. Então, nós chegamos a concluir, ó, que esse valor de G, ó, eu posso aplicar Pitágoras. Pode, ó. Você pode aplicar Pitágoras aqui, ó, envolvendo esse triângulo. Se você aplicar Pitágoras nesse triângulo que eu estou destacando, ó, nós vamos chegar a isso aqui, ó. O valor de G ao quadrado. Então, observe, ó. G ao quadrado, ó, que é o apótema lateral, o apótema da pirâmide, ele vai ser equivalente a quem? Ó? A 12 ao quadrado, mais ó, o apótema da base, que nós acabamos de mostrar aqui, ó, 5 ao quadrado. Beleza, então eu vou elevar, vou resolver as potências, então 12 ao quadrado dá 144, 5 ao quadrado, professor, dá 25, 25 eu vou somar com 144, então isso vai resultar em 169, e eu vou retirar essa raiz, ó. Então, a raiz quadrada de 169, G passa a ser quanto? 13 metros, tá? Isso vai ser dado em metros. 13 metros. Então, nós chegamos a concluir, ó,
que o apótema lateral, ou o apótema da pirâmide, ó, vale 13 metros. Professor, e para que esse G? Então, agora nós vamos para a última parte, ó. Porque com esse valor de G, ó, eu consigo observar, ó, que na face, em uma das faces que eu vou destacar aqui, ó, eu vou destacar a face. Ficou horrível essa face. Ó, essa face, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou ter o valor de G, e aqui eu vou ter os vértices. Algo mais ou menos assim, ó. Então, ó, vamos lá. Professor, o que é que você quer mostrar aqui? Eu tenho, ó, um vértice, eu estou destacando uma das faces, tá? Ó, aqui eu tenho um valor de B e aqui eu tenho um valor de C. Beleza. E aqui eu vou ter o M, que é o ponto médio entre B e C. Certo? Ó, Mzão. Então, se eu ligo a distância, ó, de B de M, se eu ligo aqui a distância, ó, de M até o ponto V, nós temos justamente esse valor que eu acabei de encontrar, ó, que é quanto? 13 metros. É o apótema lateral, ou apótema da pirâmide. Beleza, então qual é o detalhe? Agora a gente vai calcular a área lateral. Então lembre, ó, a área lateral de qualquer pirâmide, ela vai ser, ó, o N, que é o número de lados que eu tenho. Nesse caso eu tenho a base quadrangular, então eu tenho 4 lados, vezes a área da face. Professor, a área dessa face aqui, ó, eu vou calcular ela como? É a área de um triângulo. Então vai ficar assim, ó, a área da face, ela vai ser a base, que é a distância, ó, de B até C, multiplicado por quem? Ó? Pela altura, que nesse caso aqui é 13. Ó. Isso tudo dividido por 2. Então nós temos a área de uma face. Sendo que quem é a distância de BC? É a aresta da base, ó, que nós temos ela aqui. Ó. Foi a primeira coisa que a gente calculou. Então a área dessa base, ó, ele vale 10. Então nós vamos chegar a essa conclusão aqui. Ó. 10 vezes 13 dividido por 2. Então, se eu dividir logo 10 por 2, professor, eu simplifico isso aqui. Não simplifico? Ó, simplifico. Ó. Então, esse 5 que sobrou da divisão, eu multiplico por 5. Então, nós multiplico por 13. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 3 dá 15. Sobe 1. 5 vezes 1 dá 5 e 1, 6. Então, isso vai ser equivalente, ó, a 65 metros quadrados. Lembre que esse valor que nós encontramos, ó, esse valor ele representa a área, tá? Área da face. Então, nós calculamos a área de uma face. Como nós vamos ter 4 faces laterais, tá? 4 faces que compõem a lateral. Então, nós chegamos à conclusão, ó, e falamos o seguinte, ó, deixa eu só destacar aqui, ó. Então, aqui eu tenho a área da face. Ó. Então, nós chegamos a dizer o seguinte, ó, a área lateral, ela vai ser dada por quem? Ó? O meu N é o número de lados que eu tenho, então passa a ser 4, vezes a área da face. Essa área da face, professor, vale quanto? 65. Então, observe que na questão ele pede a área total. Então, nós precisaremos encontrar essa área lateral para somar com a área da base. Então, ó, se eu multiplico 4 vezes 5, isso aqui dá 20, sobe 2. 4 vezes 6, tá? Aqui nós vamos ter 24. 24 com 2 dá 26. Então, a área lateral, ó, vai ser 260 metros quadrados. Então, aqui eu teria a área lateral. Ok? Professor, e a área total seria quem? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, se eu pegar esse valor e aplicar ele aqui dentro, ó, nós chegamos a concluir que a área total vai ser, ó, a área lateral, que é 260, mais, ó, a área da base, que foi dado na questão, ó. Vale quanto? Vale 100. Então, se eu somar 100 mais 260, nós chegamos que essa área total, 360 metros quadrados. Então, aqui é a resposta. Não é massa aí a questão? Então, letra correta, ó, letra B de Botafogo. Meninas e meninos, ficou claro esse primeiro exemplo?
Ficou assim, professor. Ficou, professor, ficou assim. Massa, pessoal, então observem. Nesse primeiro exemplo, nós falamos de tudo que pode vir pedindo numa questão. Ele falou de área lateral, mas para chegar à área lateral, no caso a área total, eu tive que encontrar a área lateral, tive que usar o apótema da base, tive que usar o apótema lateral. Então observem, em uma única questão eu usei tudo que eu tinha explicado para vocês há meia hora atrás, tá? Então assim, são muitos detalhes, pirâmide, tá? Tem muitos detalhes que a gente vai usando dentro das questões. E aí eu acho mais fácil vocês entenderem na explicação das questões do que propriamente na teoria. Tá, vamos fazer mais uma outra de área, daí a gente faz uma de volume, e daí eu passo algumas questões para vocês fazerem. Então vamos lá para outro exemplo. Então nesse outro exemplo, só passar aqui. Ó, nesse segundo exemplo, uma pirâmide um pouco mais invocada, tá? Esse exemplo 2. Por quê, professor? Porque é uma pirâmide de base 6. Eu vou ter um pentágono, um hexágono na base, tá? Então observe que o polígono da base, ele vai ter 6 lados. Então eu vou ter uma pirâmide com 6 faces laterais. E daí o que é que pede nesse exemplo 2? O apótema da base, o apótema da pirâmide ou apótema lateral, aresta lateral e a área total da pirâmide. Então tudo que possa vir pedindo aqui de área, nessa questão ela pediu, certo? Então a gente vai tentar calcular tudo para vocês. Beleza, vamos lá. Então, ó, o que eu tenho na questão? A questão ela trouxe duas coisas. Trouxe a aresta da base. Então, essa distância que eu tenho aqui na base, ó, de C até D, então ela vale 4. E eu trouxe a altura dessa pirâmide, ó, que é a distância de Vzão até o centro, vale 3. Então, essas foram os dois tópicos, os dois dados que a questão trouxe. Beleza. A partir daí, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o apótema da base. Professor, onde é que está o apótema da base? Então, lembre, o apótema da base, se você ligar o ponto central dessa pirâmide da base, ó, a qualquer ponto médio da aresta da base, você tem um apótema da base. Então, professor, quer dizer que se eu traçar aqui, ó, essa distância, ó, de O até o ponto médio entre BC, tá? Esse ponto médio que você vai chamar aqui de M, ó, isso aqui seria o apótema da base. Isso, ó. Ou eu poderia fazer o seguinte, ó, entre B e D, entre C e D, eu poderia ligar aqui o ponto médio. Isso aqui também seria o apótema da pirâmide, beleza? Como a base ela está um pouquinho inclinada, né? Está quase em 2D ali, então fica meio estranho, mas essas duas medidas vermelhas que eu tracei, elas são idênticas, tá? Apesar de a gente estar vendo de formas diferentes. Então, como é que a gente vai fazer? O que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar assim, ó. Professor, se eu destacar aqui na base, ó, dessa pirâmide, se eu ligar a parte central aos vértices que compõem, aos vértices que compõem essa base, ó, nós vamos ter um triângulo equilátero aqui, ó. Então, se eu ligar O, Bzão e Czão, eu vou ter um triângulo equilátero. Então, a altura desse triângulo equilátero que se formou aí na base, ó, é justamente o apótema da base. Isso, ó, é o apótema da base. Então, se você detectar isso, fica mais fácil. Por quê? Porque nós vamos lembrar o seguinte, ó. A altura de um triângulo equilátero, deixa eu só apagar isso aqui, ó, que eu destaquei esse triângulo aqui do lado, ó, já que nós temos a medida da aresta, ó, eu destaquei aqui, ó. Então, se liguem aqui, ó. Então, esse triângulo vermelho, ó, é o mesmo triângulo que eu desenhei, apenas tá um pouquinho mais na lateral, mas é o mesmo, certo? Ó? Então, eu liguei O, D e C. Então, eu destaquei um dos triângulos que vai ser formados na base. Então, como minha base é um hexágono, então eu tenho 6 triângulos desse vermelhinho que eu destaquei. E a ideia é que a gente calcule, ó, essa distância de O até esse ponto médio aqui entre DC, certo? Então, isso é o apótema da base. Beleza. O que é que eu preciso lembrar aqui para vocês? Então, eu vou destacar esse triângulo aqui, para vocês entenderem melhor, ok?
Então, como eu conheço a distância de D até C, que é 4, tá? Deixa eu destacar aqui, ó. Aqui eu vou ter C, do outro lado, professor, aqui eu vou ter D, e aqui eu vou ter o centro, ó. Então, se eu liguei o centro ao ponto médio entre C e D, nós vamos ter o apótema da base. Então, a ideia é que a gente destaque, ó, esse apótema da base. Professor, como é que a gente calcula isso? Tem várias formas de calcular. Se vocês lembrarem a relação da altura de um triângulo equilátero, fica mais fácil. Se você não lembrar da relação dessa altura, você pode fazer na raça. Como? Então, se liguem aqui, ó. Professor, eu não lembro da relação da altura de um triângulo equilátero. Beleza, não tem problema não. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai... Esse segmento CD, ó, vale 4. Então, a metade dele, ó, é essa distânciazinha aqui, ó. Vale 2, certo? Ó? Então, essa partezinha preta aqui de baixo, ó, da base, ele vale a metade do segmento CD. E daí você aplica Pitágoras. Então, se você aplicar Pitágoras nesse triângulo, você descobre essa altura, a altura do apótema da pirâmide, do apótema da base, tá? Então, vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado, caso aqui esse a hipotenusa ao quadrado, ó, equivale a quem? A um dos catetos ao quadrado, que é justamente o que eu quero encontrar, que é a altura dessa face, que é o apótema da base, mais ó, o outro lado ao quadrado. Então, se eu resolvo essa relação de Pitágoras, a gente descobre o valor de M. Ó. Então, vai ficar assim, ó, 16, 2 ao quadrado, professor, é 4. Posso passar para o primeiro membro? Pode. Ó. Então, se você passar para o primeiro membro, ele vem negativo, e daqui nós temos o valor de M. Ó. Então, M vai passar a ser quanto? M vai passar a ser, ó, 16 menos 4 dá 12, raiz quadrada de 12. Que essa raiz quadrada de 12, ó, eu poderia reescrever assim, ó. 12 é a mesma coisa de você escrever assim, ó. 4 vezes 3. Que esse 4 eu posso retirar da raiz. Então, eu posso escrever assim, ó. 2 raiz quadrada de 3. Tá? Simplificando o 4 com índice da raiz. Então, professor, o valor de M, ó, que é o apótema da base, ó, ele ficaria quanto? 2 raiz quadrada de 3. Lembrando que isso aqui é dado em metro, então vai ser dado em metro. Beleza? Então aqui eu teria o valor do apótema. Professor, então, Oi. tipo, o apótema da base vai ser, tipo, a metade só quando tiver 4 lados a base, é? Isso. Meu Deus, que bug, porque eu já tava dizendo, vai ser 2. Vai ser a metade, né? Mas, tipo, como não é Isso. 4 lados, aí tem Não. que fazer isso, né? Vai ter que fazer isso. Então, ó, se for um pentágono, se a base for um pentágono, um hexágono, tá? Um heptágono, um neágono, um decágono, qualquer outro que não seja um quadrado, você vai ter que achar a altura desses triângulos que vão ser formados aqui na base. Somente isso, tá? Então, aquela relação da metade é só quando a base for quadrada, tá? Porque você tem um quadrado, então esse segmento aqui de uma ponta a outra é justamente a aresta lateral. Então, se eu passo a metade, então você vai ter o apótema da base. Só lembrar isso. Pessoal, essa primeira parte aqui do apótema da base ficou claro aqui? Ficou, professor? Ficou? Beleza. Olha a outra anotação. Professor, se eu lembrasse aqui da altura de um triângulo equilátero, eu poderia encontrar isso aí mais rápido? Poderia. Ó. Como é que a gente encontraria? Eu coloquei aqui do lado. Ó. Tá, eu vou apagar, eu vou deixar essa que eu fiz, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. A altura de um triângulo equilátero, eu vou destacar ela aqui, ó, aqui em cima. Ela vai ser sempre quem? Ó? Vai ser sempre dado por isso aqui, ó. O lado desse triângulo, raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? Então, eu poderia encontrar ó, o valor da altura desse triângulo se eu usar essa relação, que é essa que eu descrevi aqui em cima. Um triângulo equilátero. Então, todas as vezes que a gente trabalhar com triângulo equilátero, a altura dele, você encontra usando essa relação. Lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? Que daqui você já poderia aplicar ela, para ficar mais fácil. Então, como o meu lado desse triângulo é 4, ó, então ficaria assim, ó, 4 raiz quadrada de 3 sobre 2. Se eu dividir 4 com 2, isso aqui vai ser 2 raiz quadrada de 3. Que foi justamente o que a gente encontrou.
aqui embaixo, certo? Então, facilitaria nosso trabalho se eu lembrasse dessa situação, né? Beleza, vamos lá. Professor, Oi. eu não entendi. Tipo, essa fórmula aí não é pra achar a área? E como é que você achou o quê? Eita. Essa aqui, Sara, é da altura lateral. A da área é assim, ó, do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz Ai, quadrada meu de 3 Deus. sobre Entendi. 4. Ai, Por que quê? confusão. Entendi. Ó, é bem simples. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um triângulo de lado L, certo? Um triângulo equilátero. Como é que eu calculo a área disso aqui? Seria assim, ó. Vou chamar aqui de base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Quem é a base desse triângulo? É o meu L, certo? Ó, a base desse triângulo aqui é L. Ok. A altura dele vai ser essa relação aqui de cima, ó. É L, raiz quadrada de 3, sobre 2. Sendo que eu vou dividir isso tudo, ó, por 2. Então, quando eu faço essa multiplicação, nós chegamos a isso aqui, ó, que é a área do triângulo equilátero. Beleza? São parecidas, né? A diferença é que a área você tem o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E aí, por que 4? Porque quando você multiplica a área, a altura vezes a parte da base, né? O segmento da base, você vai dividir tudo por 2. Então, quando você inverter, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre 2 multiplicado por 2. E aí surge esse 4zinho aqui, ó. Meninas, vamos lá, meninos também. Professor, então essa daí é só pra altura, aquela lá de cima, né? A Isso, altura do do equilátero. equilátero. Isso. Certo. E essa que eu destaquei aqui embaixo, ó, L ao quadrado, raiz quadrada de 3 é para a área do triângulo equilátero. Então anotem aí no cantinho, elas são bem próximas e ela facilita muito quando você tem muita coisa para calcular na questão. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, tem uma apótema da base, a apótema da pirâmide, área lateral e a área total. Então isso que a gente fez aqui, ó, foi só o apótema da base, né? Agora a gente vai calcular o apótema lateral ou apótema da pirâmide. Então, o que eu deveria fazer? Mas a gente já tem meio caminho andado, ó. Por quê? Eu vou aproveitar esse desenho, ó, e vou destacar aqui para vocês, ó. Deixa eu só apagar esse que eu fiz, tá? Esse aqui, ó. Aí eu vou deixar esse outro organizado para vocês, para ficar melhor aqui, ó, o entendimento. Então, se liguem aqui, ó. Professor, então, para calcular o apótema lateral, o apótema da pirâmide, o que é que eu devo fazer? Eu vou destacar esse triângulo, ó. Observem aqui agora. Para o item B, eu vou destacar esse triângulo aqui, ó. O ponto V, que é o ponto mais alto, né, da pirâmide, o Ó e esse ponto que eu vou chamar aqui de emisão, que eu tinha chamado e eu apaguei. Aqui, de emisão, certo? Então, nesse triângulo aqui interno, ó, eu tenho duas medidas dele, ó. Qual duas medidas? Eu tenho a altura, que é esse segmento amarelo, e eu tenho esse segmento preto, que é justamente o apótema da base, o que a gente acabou de encontrar, ó, 2 raiz quadrada de 3. Então, como eu quero encontrar o apótema da pirâmide, ó, eu quero encontrar essa distância de V até M, ó, tá? Essa distância que eu chamei aqui de G. Professor, então eu posso aplicar Pitágoras aqui? Pode, ó. Se você aplicar Pitágoras, ó, eu vou destacar aqui o triângulo que nós vamos usar, certo? Ó? Então nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter ó, o Vzão, aqui embaixo, ó, eu vou ter o O, e aqui do outro lado eu vou ter o M. Pronto, esse é o triângulo que nós vamos usar. Aplicando Pitágoras nesse triângulo, eu começo colocando quem? A hipotenusa ao quadrado, então vai ficar ó, G ao quadrado, um dos lados ao quadrado, então 3 ao quadrado, com a base ao quadrado também. E daí é só resolver essa parada aqui, ó. Então, ó, 3 ao quadrado vai resultar em 9. Lembrando, ó, professor, tanto a raiz quadrada de 3 quanto 2 vão ser elevados ao quadrado? Isso, ó. Então nós vamos chegar a essa notação, ó. Professor, de onde saiu esse 21? Saiu daqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, mais, ó, 2 ao quadrado vai ficar 4, e raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, você simplifica o 2 com um expoente, então vai ficar 3, ó. Então isso quer dizer que, ó, se eu somo 9 mais 12, isso aqui vale quanto? 21. Beleza? Então, ó,
o G, que é o meu valor do apótema lateral ou apótema da pirâmide, ele vale raiz quadrada de 21. O professor poderia simplificar isso aqui, ó? Será se eu posso simplificar essa raiz quadrada de 21? Poderia fazer o que eu fiz aqui na anterior, ó? Simplificar o máximo possível? Meninos e meninas, eu poderia simplificar essa raiz quadrada de 21? Posso não, né? Não, pode não. Por quê, professor? Eu não posso. Porque eu vou ter dois números primos, ó. 21 é 3 vezes 7. Então, nós não teríamos como simplificar nem o 3 nem o 7. Então, por isso que fica dentro da raiz. Beleza, então, ó. Aqui eu tenho o valor do apótema da pirâmide. Vamos lá. Professor, agora ele pede aresta lateral. Que danada essa aresta lateral? É a distância, ó, do vértice até um dos vértices da base. Então, ó, vou destacar aqui para vocês, ó. Estou destacando esse segmento aqui, ó, de V até D, tá? Essa parte roxa aqui, ó. Então, observe, eu vou chamar isso aqui de X, tá? Esse seria o meu valor da aresta lateral. E aí, como eu mostrei na teoria, professor, aqui eu posso usar de novo Pitágoras? Pode usar de novo Pitágoras. Em qual situação? Nessa aqui, ó. Eu vou destacar o triângulo que nós vamos usar, ó. A gente vai destacar esse triângulo aqui, ó. Que eu estou destacando de amarelo. Então, para se calcular esse valor de X, ó, eu vou usar a metade do segmento da aresta lateral, que é a distância de M até D, mais quem, professor? Mais o apótema da pirâmide, que a gente acabou de encontrar, ó, mais a distância de V até D, que é justamente a aresta lateral. Então, aplicando Pitágoras de novo, como é que vai ficar essa notação? Vai ficar assim, ó. Então, se liguem aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, deixa eu só destacar aqui o triângulo V, M e D. Pronto, esse foi o triângulo que eu destaquei. Beleza? Então, aplicando Pitágoras, mais uma vez, então vai ficar x ao quadrado, equivalente a quem? A um dos lados ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Beleza? Então, a partir de agora, ó, professor, raiz quadrada de 21, você simplifica o 2 do expoente com o índice da raiz, então vai ficar 21, e 2 ao quadrado dá 4. Então, nós chegamos à conclusão, ó, que se eu somo 21 mais 4 dá 25, raiz quadrada de 25, x passa a ser 5. Então, a aresta lateral, ó, ele passa a ser 5. Beleza? Ficou claro aqui, meninos e meninas? Sim, professor. Aresta lateral? Beleza, agora vamos para a última parte. Ó. Então, observe que nessa questão ele pediu muitas coisas. A área total, ó, a gente vai calcular duas coisas. A área da base e a área lateral. O que é que eu preciso observar? Na base, eu vou ter um polígono de 6 lados. Professor, se eu tenho um polígono de 6 lados, eu vou calcular a área de um triângulo equilátero formado na base e multiplicar por 6. Isso, tá? Aí eu teria a área da base. Então, se liguem aqui nesse triângulo que eu destaquei aqui em cima, esse triângulo equilátero. Professor, como é que eu calculo a área desse triângulo? A gente já falou aqui agora há pouco tempo, né? Então, a área de um triângulo equilátero, ela é dada por isso aqui, ó. L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, tá? Isso aqui é a área de um triângulo equilátero. Como esse triângulo que vai ser formado na base, ó, um dos triângulos da base, ele tem aresta 4, então nós vamos ter isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, a gente chega à conclusão, professor, que a área de um triângulozinho desse formado na base, ó, eu posso dividir, ó, 16 por 4, e daí vai sobrar 4 aqui em cima. Então, você pode dizer o seguinte, ó, que nessa base, a área da base, ó, ela vai ser formada, eita, tá vermelho. Ela vai ser formada por isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 4 raiz quadrada de 3 é metro, né? Metro quadrado. Pronto, metro quadrado. Então, aqui eu tenho uma área de um triângulozinho desse, certo? Sendo que na base eu vou ter 6 desses.
tá? Então, nós vamos pegar isso aqui, ó, esse valor que eu acabei de destacar aqui em cima, e vou multiplicar por 6. Daí eu teria a área da base, certo? Ó, então, a área da base, ó, ela vai ser dada por isso aqui, ó. Então, se eu pegar essa área que eu calculei aqui em cima ó, e multiplicar ela por 6, nós vamos chegar a quanto? 24 raiz quadrada de 3 metros quadrados. Então, aqui seria a área da base, beleza? Então, aqui embaixo eu destaquei já isso aqui, ó. Isso que eu fiz, eu trouxe aqui para baixo. Então, aqui eu teria a área da base. Beleza. E a área lateral? A área lateral, eu vou ter que usar um desses triângulos das faces. Então, eu posso destacar aqui do lado, professor? Pode, ó. Você pode destacar. Vamos destacar aqui uma face aqui, ó. Eu vou pegar o ponto V, o ponto C e o ponto D. Beleza? Eu vou destacar essa face aqui, ó, lateral. Pronto. Essa que está destacada aqui, não. Sendo que qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, ó. Essa altura desse triângulo, tá horrível esse meu triângulo, meu Deus do céu. A altura desse triângulo é justamente o apótema da pirâmide, ó. Que vale quanto? A gente encontrou esse apótema, tá aqui, ó. Raiz quadrada de 21. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 21. Que seria o apótema da pirâmide, que no caso é a altura dessa face, ok? Professor, a base dessa pirâmide, dessa face, é a distância de C até D. Que vale quanto? A distância de C até D, ó. Vale 4 metros. Então, eu tenho todos os valores para encontrar a área de uma face dessa, beleza? Então, nós vamos calcular a área de uma face e, na sequência, multiplica por 6, ó, já que eu tenho 6 faces. Ó. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, a área da face, ela é dada por quem? Ó? Então, ela vai ser ó, a base, que é 4, vezes ó, a altura, que é raiz quadrada de 21, isso tudo ó, dividido por 2. Então, se eu divido 4 por 2, isso aqui vai ficar 2 aqui em cima, certo? Então, a área de uma face dessa, ó, ela vai ficar como? Só vai ficar assim, ó. A área da face vai ficar 2 raiz quadrada de 21. Pronto, isso é a área de uma face. Como nós temos 6 lados, eu vou pegar essa área da face e multiplicar por 6. Então, nós chegamos a concluir ó, que a área lateral, ela vai ser ó, 6 vezes a área da face. Ó. Então, 2 raiz quadrada de 21. Então, isso vai equivaler quanto, professor? Vai ficar ó, 12 raiz quadrada de 21 metros quadrados. Pessoal, ficou claro essa área da face, a área lateral? Então, a área lateral ó, é isso tudo aqui. Ó. Beleza, mas na D, ele pede a área total. Ó. Então, professor, nós temos que somar essas duas áreas aqui, ó, para dar a área total, isso. Ó. Então, lembre, ó, a área total, ela vai ser dada por quem? Ó? A área da base, 24 raiz quadrada de 3, ó, mais a área da base mais a área lateral, que é 12 raiz quadrada de 21. Pronto. A minha pergunta para vocês é o seguinte, ó. Eu posso somar essas raízes, esses dois números, da forma como eles estão? Não. Aqui eu já encerro a questão aqui, certo? Mas eu poderia organizar mais um pouco. Como? Observe que o número que está fora da raiz, um dos números é 24, o outro é 12. Então, professor, eu posso escrever o número que se repete em evidência? Pode. Observe que 12, ou que 24, é 12 vezes 2. Então, se eu coloco o 12 em evidência, esse primeiro número ele vai ficar assim, ó, 2 raiz quadrada de 3. E o segundo vai ficar só raiz quadrada de 21 centímetros quadrados. Ixi, é centímetro, eu estava colocando metro. Desde o início eu estava colocando metro, ó. Centímetro. Beleza. Pessoal, então nessa D, ó, então a resposta seria isso aqui, ó.
isso de forma mais organizada, tá? Mas essa parte de cima, que tá 24, raiz de 3 mais 12, raiz de 21, já seria a resposta, tá? Apenas ela não tá mais compacta, mas você poderia deixar assim, sem problema nenhum. Meninas e meninos, ficou claro essa questão, esse exemplo aqui? Pra mim ficou, professor, deu pra entender direitinho. Um exemplo bem cheio de detalhes, né? Tem muita informação aí. Então, apótema da base, apótema lateral, apótema da pirâmide, área lateral e área total. Então, tudo que eu falei para vocês na teoria, a gente viu agora na prática. Beleza? Falta quantos minutos aí? Tá muito... Professor, Oi? tipo, dava pra fatorar esse 24? Dava, né? Porque eu tenho medo de, tipo, uma questão objetiva, geralmente tem essas coisinhas, né? De tipo. O 24, ó, você poderia escrever ele mais ou menos assim, ó. 12 vezes 2, tá? Você poderia escrever ele também sendo 6 vezes 4. É as únicas formas de como você poderia fazer, né? E poderia deixar tudo também com base 2, tá? Mas qual é o detalhe? O detalhe é que ó, o outro número que eu tenho que está somando com ele é 12. Então, 12 só pode deixar ele como sendo quem? 3 vezes 4. Tá? Então, você poderia fatorar ele de várias formas. O que eu percebi? Eu percebi o seguinte, ó, como 24, ó, eu posso escrever ele assim, ó, como 12 vezes 2, ó, eu observo que esse 12, ó, ele aparece tanto nesse primeiro número quanto nesse segundo, ó. Então eu posso fatorar. Então eu posso isolar esse 12. Foi isso que eu fiz, ó. Eu fatorei, mas eu fatorei isolando o 12, ó. Porque quando eu puxo o 12 para fora do parênteses, o número ele continua o mesmo. Se você multiplicar o 12 vezes 2 dá 24. Se você multiplicar 12 vezes raiz de 21, dá 12 raiz de 21. Então não altera, tá? Continua a mesma ideia. Beleza? Então essa forma que eu escrevi, que eu circulei, já é a parte fatorada. E a raiz, professor, não tinha como simplificar mais a raiz. Como eu falei, o 21, ele é formado por dois números primos, 7 e 3. Então eu não tenho como tirar esses dois números dentro da raiz, quando eles só aparecem uma vez, tá? Então, a única fatoração que eu poderia fazer é essa que eu fiz, quer dizer, tentei simplificar o máximo possível. Pessoal, vamos ver uma questão que fala sobre volume, e aí eu deixo vocês fazendo uma atividade, tá? Apesar de, acho que só vai dar tempo a gente ver essa de volume. A atividade vocês fazem em casa, aí na próxima semana eu corrijo com vocês. Ó, então a gente falou de dois exemplos de áreas, então tudo que possa vir pedir numa questão de pirâmide, a gente viu aqui nesses dois exemplos, tá? Então, área lateral, área da base, área total. E aí, muitas vezes, vocês precisam usar o apótema da base ou o apótema lateral para chegar à área total, tá? Sempre. É quase que unanimidade. Então, muitas questões, eles pedem essa parte de área total, mas você vai recair a calcular o apótema lateral ou o apótema da base para chegar a calcular a área. Beleza? Então, gravem isso aí, tá? Vamos lá para a questão de volume, ó. Essa questão de volume, ó, questão bem interessante também. Ela não envolve só pirâmide, mas eu vou tentar ser mais rápido aqui com vocês, tá? Para a gente terminar no horário. A ideia é o seguinte, ó. Eu tenho um quadrinho, aí ele fala assim, ó. Hangar. Bem, levei 20 anos, mas finalmente economizei bastante para comprar aquele pedacinho de terra que queria. Aí logo do lado, Chris Brown. É para colocar onde? E lá vem ele com uma carroça com um monte de areia, tá? Então, o pedacinho de terra que ele estava falando é esse monte de areia que ele conseguiu economizar. Aí logo abaixo ele fala assim, ó. Suponha-se que o volume de terra acumulado no carrinho de mão da personagem seja igual ao sólido esquematizado na figura. Então, observe, ó, esse formato que eu vou ter aqui, ó, dessa figura, beleza? Ó, esse modelo aqui, ó, ele vai ser esquematizado nesse formato, ó. Então, ele tomou como base, ó, esse monte de areia, como se ele formasse esse sólido. E daí ele descreve, ó, esse sólido, ele vai ser formado por uma pirâmide sobreposta
a um paralelepípedo. Então, professor, nós temos a parte de baixo, tá? É um paralelepípedo, e a parte de cima, como se fosse uma chaminé, né? Vai ser justamente a pirâmide. Aí o que ele pergunta? Calcule o volume de terra que hangar acumulou em cada ano, certo? Ó, em cada ano. Então, lembrando que ele quer ó, em decímetro cúbico. E os valores que foram dados, ó, eles estão em centímetros. Estão em centímetros. Vamos lá. Então, nós vamos ter que calcular, professor, o volume. Isso. É o volume de em duas situações diferentes. A primeira, você não tem só uma pirâmide, você tem um paralelepípedo, que a gente vai calcular esse volume, que eu vou chamar aqui de volume 1. Beleza? Essa parte vermelha que eu estou destacando, então ela faz parte do paralelepípedo. Professor, pessoal, como é que se calcula o volume de um prisma desse aqui? Em formato de paralelepípedo. Como é que se calcula o volume? Base e essa altura. Somente isso. Então eu vou calcular a área da base. Então a minha base aqui, professor, é 100 vezes 60. Eu teria a área da base. E depois, vezes 40. Tá? E aí eu teria o volume dessa parte de baixo. Essa parte, ó, que eu vou fechar aqui vermelha, certo? Ó? Então aqui seria o volume 1, que é o volume do paralelepípedo. E depois a gente vai ter que calcular o volume da pirâmide, que é essa parte que está aqui em cima. Certo? Então nós ficaremos com isso aqui, ó. Eu vou chamar o volume 1. Ele vai ser dado por quanto? Então, o volume calculado, ó, ele vai ficar equivalente a quanto? 240 centímetros cúbicos, tá? Professor, mas ele quer em decímetro. Não, a gente faz essa transformação no final. Então, não se prenda a isso agora, não. Então, ó, o valor que eu encontrei da parte de baixo, ó, 240 metro cúbico. Volume 2, professor, o que é que eu preciso observar? Então, lembre, o volume de qualquer pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Sendo que aqui tem um detalhe, ó. Qual é o detalhe? A altura que foi dada desse monte de areia, ó, ela está equivalente a quanto? Está aqui, ó, a 70. Mais 70, ela vai ó, da parte superior até a base, ó. Isso tudo aqui é 70, certo? Sendo que a gente já usou uma parte dessa altura. Então, o que é que nós vamos usar? A gente vai usar só o pedacinho ó, que faz parte da altura da pirâmide. Então, professor, como o paralelepípedo tem uma altura de 40 centímetros, a altura da pirâmide ela vai ser equivalente só a 30, isso, ó, esse pedacinho aqui vai ser equivalente ó, a 30, ó, que é justamente o que a gente vai precisar, ó, 30 centímetros. Beleza? Ficou feio aqui, né? Oi? Como assim 30? Você diminuiu como? Não entendi. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, ó. Ó, é porque a figura... Tá vendo que tá pontilhado aqui dentro, ó, essa altura? Ó, Sim. desse ponto até o ponto mais alto, ó, da base até o ponto mais alto, então isso tudo aqui vale 70, certo? Ó, 70 centímetros. Sendo que se eu observar aqui do lado, ó, essa altura que eu vou destacar aqui de preto, ó, ela vai ser 40, ó. Daqui para baixo é 40, ó. Por que que é 40, professor? Porque é a altura do paralelepípedo aqui, ó. 40, ó. Se essa altura do paralelepípedo é 40, então a pirâmide, que é essa partezinha que vai ficar encaixada no paralelepípedo, né, vai ficar em cima, vai ser quanto? Vai ser 30, ó. Essa altura aqui, que eu vou destacar agora, ó, passa a ser quanto? 30 centímetros. Obrigada. Então, o todo, ele passa a ser 40, desculpe, 70, não é isso? Ó? Então, aqui vai ser 40, aqui embaixo, ó, e a parte da pirâmide passa a ser só 30. Então, nós vamos usar essa altura aqui, ó. É isso que eu estou chamando a atenção. Tá? E aí, como é que a gente calcula agora, professor? Então, vamos lá. A mesma ideia, ó. Então, o volume de uma pirâmide, ó, ela vai ser dada por quem? Pela área da base. A base, ela não vai mudar. É a mesma base do paralelepípedo. Lembra que a pirâmide, ela está sobreposta a esse paralelepípedo. Então, eu tenho que na base, ó, eu vou ter 100 de comprimento e largura, 60. Então, eu vou multiplicar 100 vezes 60. Daí, eu teria a área da base. Vezes a altura, que no caso a altura da pirâmide, passa a ser 30. Então, vai ficar assim, ó. 100 vezes 60 vezes 30, tudo isso dividido por 3. Então, nós chegamos ó, a 60 centímetros cúbicos. Beleza. Então, professor, se eu somar essas duas parcelas aqui,
volume 1 com volume 2, nós vamos ter o volume de areia dessa carroça, isso, que está dentro dessa carroça, tá? Que é justamente o que essa pessoa economizou em 20 anos. Então, foi esse monte de areia aí. Isso tudo em 20 anos. Aí, olha o detalhe. Na questão, ele não pede o valor nos 20 anos. Ele quer saber, ó, qual foi o valor, o volume médio acumulado, ó, em cada ano. Beleza? Então, ao todo foram quantos anos, professor? Tá aqui, ó. Ao todo foram 20 anos. Então, ó, ele passou acumulando aí 20 anos. E esse volume que nós estamos calculando é o volume dos 20 anos, ok? Mas ele quer saber só em um ano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, ó, 240 com 60, tá? Então, nós vamos ter que esse volume total, o volume total, ó, ele passa a ser quanto? Então, vai ficar 300, não é isso? Ó? 240 mais 60, então vai ficar 300 centímetros cúbicos. Mas na questão ele também não quer em centímetros cúbicos, ó, ele quer em decímetro. Beleza, eu coloquei aqui a escala aqui abaixo para a gente lembrar essa ideia de transformação. Então, ó, lembre, pessoal, todas as vezes que vocês tiverem um número que não tiver a vírgula a gente subentende, ó, que ela está na última casa, do lado direito da última casa, tá? Então, é essa casa que tem que ficar abaixo da unidade, ó. Então, eu vou trazer para cá esse número. Então, ó, minha última casa com a vírgula, e daí eu vou colocando as outras. Sim, um outro detalhe aqui, ó. Pessoal, lembre, essa escala, ela não é uma escala linear, é uma escala que ela está representando volume. Então, ó, ela vai receber 3 algarismos em cada unidade dessa. Beleza? Ó? Então, isso quer dizer o quê, professor? Que no centímetro cúbico ele vai receber 3 números, e assim sucessivamente. Então, ó, no decímetro, ele vai receber também 3, ó. Então, 0, 0, 3. Pronto. Ó. A vírgula, ela tá aqui, ó, na última casa, ó. Apesar dela não estar aparecendo, ok? Mas a gente subentende que ela tá sempre na última casa, do lado direito da última casa. Certo. Como eu quero transformar para decímetro, ela vai sair desse ponto, ó, e ela vai caminhar para cá, ó, para a última casa do decímetro. Então, ela vai vir para aqui. Então, ela sai da última casa e vem para a primeira casa, no caso, a última casa do lado direito do decímetro. Professor, então quer dizer que 300 centímetros, 300 mil centímetros cúbicos, isso aqui equivale, ó, a 300 decímetros cúbicos. Isso mesmo, tá? Então, esse foi o volume acumulado, ó, em 20 anos. Como na questão ele quer saber em um ano, então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 300, então, ó, em um ano, o volume acumulado foi de quanto? Então, foi de 300 dividido por 20, ó. Então, se eu faço essa divisão, eu encontro, ó, a quantidade que ele acumulou de areia durante, ó, um ano. Então, 30 dividido por 2, 15. Então, a cada ano, o rapaz aqui, ó, o hangar, né? Agar. Ele acumulou, ó, 15 decímetros cúbicos. Então, isso foi o volume que ele acumulou em um ano, beleza?